E hoje mais um tier list, depois que eu publiquei o primeiro tier list, uma enxurrada de gente mandando mensagem pedindo para eu fazer outro tier list. E dessa vez eu vou fazer um tier list sobre especialidades médicas. É isso mesmo que você ouviu. Hoje eu vou falar aqui para você, vou fazer esse tier list aqui sobre as melhores e piores especialidades médicas. Já deixa eu fazer um disclaimer aqui para você. Essa tier list, isso que eu estou colocando as especialidades, é o que eu, João Greco, penso sobre isso. Se você não concorda, se você acha que está errado, se eu vou citar alguma especialidade, eu vou colocar num lugar que você não gosta, se você é fanboy de alguma especialidade, tudo bem, tem os comentários aqui, você pode me xingar à vontade, fica à vontade, mas saiba de antemão, para poupar o seu tempo, que isso é baseado no que eu acho. E eu tenho já aí longos anos de medicina, então eu vi muita coisa, vivi muita coisa, então eu sugiro que você assista, tem muita especialidade. Eu vou falar muita coisa que eu tenho certeza que você não imaginava e eu tenho certeza que essa tier list vai te ajudar a decidir sua especialidade e decidir o que você quer fazer da sua vida. Então acompanhe aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu posto vídeo todo dia e tem muita coisa boa para médico recém-formado, médico que está querendo ir crescer na carreira. E o emergência é justamente o que eu sempre falo. A gente atua naquele gap, né, que fica entre a faculdade, pós-graduação e residência médica. Então, se você é médico, se você curte tudo que eu estou falando, já se inscreve, clica aqui embaixo no sininho, já chega sentando o dedo no like, porque esse vídeo está muito bom. Eu vou falar, aqui não tem roteiro de chat GPT, aqui não tem nada, aqui é olhando para a câmera, falando e, enfim, fazendo a tier list em tempo real. Não tem edição, é tudo aqui, ó, cru, do jeito que eu gosto de ser. E vamos lá. Então vamos começar a nossa tier list aqui falando de neurologia. Neurologia. Bom, forte total, bem ruim, ruim, boa, vai sem medo. Bom, vou colocar a neuro aqui em boa. Ué, João, por que você colocou a neuro em boa? A neurologia é uma especialidade eminentemente clínica, porém, a neurologia, o que eu percebo? Se você vai para a neuro e você é uma pessoa que gosta do que você está fazendo e você é alguém que se diferencia dentro da especialidade, ela se torna uma especialidade boa, porque você não tem tantos neuros hoje no mercado e a procura sempre é muito grande. Então, o neuro, você tem um leque enorme de coisas que você pode trabalhar. Você pode aí ter um mega ambulatório, você pode ter um bom consultório, você pode prestar serviço dentro de hospital. Você tem um leque enorme e tem pouquíssimas pessoas fazendo neuro hoje no Brasil. Então, é uma especialidade que tem aquilo que eu chamo de reserva de mercado, ou seja, você tem pouca gente fazendo. Então, se você gosta, é uma boa. Se você não gosta de neurologia ou se você nunca se imaginou fazendo, não vá para neuro. É uma especialidade, volto a repetir, eminentemente clínica, tem muita clínica, não tem a mão na massa ali, né? Diferente da neurocirurgia que depois eu vou falar. Então, se você não curte muito bem, nem vai, já sai, mas é uma especialidade boa, eu considero boa, porque é uma especialidade, como eu disse, que tem reserva de mercado. Você tem pouco neuro, você tem muita demanda e pode ser uma especialidade muito boa para você. A segunda especialidade que eu vou falar é a nutrologia. Nutrologia eu vou colocar quem vai sem medo, com certeza. Vai sem medo, vai na paz de Deus, vai sem medo. Nutrologia é muito bom. Por que nutrologia é muito bom? Tem uma coisinha que aconteceu alguns anos atrás e continua em ascensão, chamado caneta emagrecedora, ou seja, os análogos da GLP-1, né? Então você tem aí Ozempic, Mounjaro e outros que estão surgindo agora cada vez mais cedo. Isso inflamou esse mercado da nutrologia, isso deu uma baguncinha no mercado. Por quê? Muita gente querendo emagrecer e muita gente precisa do nutrólogo justamente para ajustar a dieta. Então pensa aqui comigo, geralmente o cara que tem dinheiro, que é quem vai consumir a canetinha, ele está muito mais pendendo aí no nutrólogo do que no nutricionista. Porque o nutricionista tem menos repertório de prescrição do que o nutrólogo. Logo, é isso que eu falei, o análogo da GLP-1 ele deu uma aquecida nesse mercado. Ele fez esse mercado ficar quente, fez esse mercado ficar bom. Então, se você curte prescrever dieta, se você curte fazer cálculo metabólico, se você curte cuidar do paciente nesse viés de dieta, de prescrição, e detalhe, você pode trabalhar em hospital,
você pode trabalhar em ambulatório, você pode trabalhar no seu consultório. E se você gosta de manejar isso, nutrologia vai sem medo, é uma especialidade que tem muito chão pela frente para crescer. É uma especialidade que eu já até pensei em fazer nutro, mas eu não gosto do core da nutro, que é justamente essa coisa de prescrever dieta, de ter essa coisa de aporte nutricional. Por isso que eu pulei fora da nutro, mas vai sem medo, especialidade fantástica. Aí sempre tem alguém que fala, né? Ah, João, mas tem muito nutrologista no mercado. O que eu vou fazer? Meu amigo, se você não está disposto a entrar numa especialidade para se diferenciar, eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Você vai se diferenciar como qualquer profissional tem que se diferenciar. Então, se você mas tem muita gente concorrendo, sim, tem muita gente concorrendo, e com médico, que é o que você é hoje, tem muito mais gente concorrendo do que com você nutrólogo. Então, guarda isso para você, porque concorrência não significa que vai ser pior ou vai ser melhor. E aqui, no Vai Sem Medo da Nutrologia, cara, você vai viver aí com uma qualidade de vida muito boa, você vai fazer o horário que você quiser no seu consultório, você vai fazer um ambulatório. Conheço muito nutrólogo que não tem tanta, como que eu posso dizer, não tem tanto sucesso assim? Conheço, mas é nutrólogo, desculpa aí o que eu vou falar, nutrólogo vagal. Nutrólogo que não quer trabalhar, nutrólogo que não quer se diferenciar, nunca foi num congresso, não faz boa captação de paciente, não sabe o que está fazendo, não sabe nem o que é telemedicina. Então, assim, desculpa, a nutrologia foi aquecida por esse mercado, como eu falei, das canetas emagrecedoras, esse efeito Mounjaro, né? Esse efeito Mounjaro jogou aí, assim, muita coisa nesse mercado. Então, vai sem medo que você vai gostar, vai na minha. Terceira especialidade aqui, oftalmo. Oftalmo, vai sem medo. Vai sem medo em oftalmo. Vai tranquilamente em oftalmo. Oftalmo é uma especialidade que você vai ter muito procedimento, ou seja, você vai conseguir lucrar melhor com a especialidade, você vai ter muito mais, assim, como que eu posso dizer também, prazer, né? A especialidade que tem procedimento é prazerosa. Você está botando a mão na massa, você se sente médico, né? Não que a especialidade clínica não tenha, mas é um pouco mais pacata, para a pessoa que gosta de uma coisa mais pacata, mais calma. E oftalmo você vai ter muita coisa cirúrgica para fazer. Fora isso, oftalmo tem a mesma coisa que a neuro, reserva de mercado. Tem pouco oftalmo, você vai ter um chão enorme pela frente, você vai poder trabalhar em consultório, fazer sobreaviso em hospital, ambulatório, enfim, cirurgia, você vai poder operar direto, enfim, você pode até se subespecializar em alguma coisa mais cirúrgica ainda dentro do oftalmo. Então, assim, vai sem medo tranquilamente, a não ser que você seja igual eu. Eu, uma época da minha vida, também pensei em oftalmo quando eu estava bem perdido. E eu não consigo ficar olhando, não consigo examinar o olho de alguém sem lacrimejar. Eu tenho esse problema. Eu não sei se você tem isso também. Até assim, para mim, no oftalmo eu tenho que ir na base de midazolam ou de azepam. Porque para mim é um sufoco ficar ali, ele fazendo exame e tudo mais, para mim é complicado. Por isso que eu não faço oftalmo. Se você não tem isso, vai sem medo que você vai gostar. A outra especialidade aqui, cirurgia geral. Eu vou aqui em bem ruim. Bem ruim. E eu sei que eu vou ter muito hate nisso aqui, mas é a minha opinião, como eu falei. Não vou mudar minha opinião só porque você não gosta. A minha opinião é essa e pronto. Cirurgia geral, por que é bem ruim? E agora presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar para você não me julgar de forma errada. Eu estou falando da cirurgia geral. Só da cirurgia geral. Eu não estou falando de da cirurgia geral. Então, por exemplo, eu não estou falando de urologia, eu não estou falando de vascular, não. Eu estou falando da cirurgia geral em si. Cirurgia geral, sua vida vai ser o quê? Abrir barriga, lavar intestino com soro, lava, faz uma colecisté, faz uma laparô, abre barriga. É vida de plantão. Você vai trabalhar em ambulatório, mas vai ganhar sucateado. Tabela SUS paga sucateado para você. Então, assim, você pode até ser preceptor de cirurgia geral, mas sem grandes... A cirurgia geral, ela virou o novo clínico. Tá? Então, assim, o cirurgião geral que só é cirurgião geral... Ai, João, mas eu conheço gente que é cirurgião geral e ganha muito dinheiro. Eu também conheço. E entenda outra coisa aqui, tá?
O fato de ganhar dinheiro com a especialidade não torna ela boa. Porque senão, e anota isso que eu estou falando, o fato de ganhar dinheiro com a especialidade não torna ela boa. Porque senão você vai viver só em busca de dinheiro e teu prazer foi para cucuia. Você não vai aguentar um mês fazendo isso, se você faz só por dinheiro. Por dinheiro, qualquer especialidade que eu considere ruim, se você gosta, pode ficar boa. Então entenda isso, cirurgia geral, o que você vai fazer? Você vai lavar a barriga o dia inteiro, vai fazer colecisté, vai fazer apendicé, vai ficar em centro cirúrgico, vai ficar lá e assim, a maioria dos cirurgiões gerais que eu conheço de longa data, cara, sendo bem sincero, tem muito cirurgião geral que ganha menos do que eu ganho. Eu não sou cirurgião. Então assim, bem ruim, tá? Quase tá flertando com forte total, cirurgia geral. Flertando com forte total. Então, assim, novamente faço esse disclaimer aí. Não estou falando de subir, eu estou falando de cirurgia geral em si. Beleza? Vamos lá para outra especialidade. UTI. Ao meu ver, ruim. Ruim. Por que eu digo que UTI, medicina intensiva, é ruim? UTI, o que acontece? Na UTI você vai viver necessariamente de dar plantões, a não ser, óbvio, sempre tem aquele que vira gestor, que dá aula, mas eu estou falando aqui, ó, eu estou falando da lei de Pareto do intensivista, 80-20. Então, geralmente, 80% de todo mundo que eu estou falando vai seguir esse caminho e só 20% não vai seguir. É uma especialidade que ela deixou de ter reserva de mercado, ou seja, tem muito intensivista. Por quê? Porque a pessoa quer migrar, né? Qual que é e aquela coisa da minha teoria dos baldes? O cara sai do plantão de porta, vai para o plantão de emergência, aí ele, pô, mas tem coisa melhor que plantão de emergência? Ah, tem de UTI. Vai, que eu não acho, depois eu vou explicar isso, mas vai para o plantão de UTI e aí fica ali no plantão de UTI. Só que o que acontece? Ele bate num teto ali. E geralmente os hospitais têm um teto também para remunerar o intensivista. É uma remuneração ruim? Não é uma remuneração ruim. Mas eu acho o estilo de vida do intensivista ruim. Porque ele está dentro de um local fechado, dentro de um local, de certa forma, previsível, dentro de um local controlado, com as mesmas rotinas sempre. Então, eu particularmente acho ruim. Eu prefiro 1000 vezes medicina de emergência do que UTI. E, novamente, eu volto a falar. Isso é a minha. Se você é fanboy de medicina intensiva, ou se você é intensivista, desculpa, nada pessoal, mas eu acho ruim. Não acho legal, não é uma especialidade que eu faria. Acho, como eu falei, uma especialidade muito pacata dentro do que faz todo dia, né? Até, ai, João, mas eu tenho chale para passar, eu tenho paciente grave com manejo hemodinâmico para fazer. Beleza, legal. Mas eu acho que ainda assim, perto, por exemplo, da medicina de emergência, é uma especialidade muito controlada. Você sabe muito o que está acontecendo ali dentro e você bate num grande teto que é justamente esse plantão que é remunerado dentro do hospital. Então, para mim, é uma especialidade ruim. Pediatria. Vamos lá falar de pediatria? Pediatria vai sem medo. Vai sem medo. Nossa, João, mas eu nunca ouvi falar bem da pediatria, então eu vou falar bem da pediatria para você. Um detalhe para você que talvez você não saiba. Minha mãe é pediatra. Então eu tenho muita propriedade, lugar de fala para falar sobre pediatria. Pediatria é uma das especialidades que mais tem reserva de mercado, ou seja, uma demanda muito alta para poucos especialistas. Então, se você gosta de criança, se você suporta choro de bebê, se você suporta o bebê gorfando na tua cara, o bebê cagando ali, você pega a fralda, caga, o bebê caga em cima, você pega aquela coisa toda, aí vem a mãe, e você tem que ficar mandando mensagem: oi, mãezinha, tudo bem? Vamos para a nossa consulta de puericultura? Cara, não é o que eu gosto, não é o que eu faria. Mas se você for um bom pediatra, você tem a vida garantida. Você vai ter um mega consultório, você vai poder fazer um bom ambulatório, você vai poder, enfim, trabalhar com plantões, inclusive dentro da pediatria. Você vai poder chefiar a equipe, você vai poder dar aula. Cara, pediatria é sensacional. Sensacional do ponto de vista de liberdade e do ponto de vista de remuneração. Então, volto a dizer, se você gosta de criança, se você não liga de tomar uma cagada de um bebê, se você não liga de tomar uma gorfada, você não liga da mãe mandando mensagem para você 4 horas da manhã, te acordando, falando que o filho dela está com febrinha,
doutora, meu filho está com febrinha, por favor. Se você não liga para isso, vai na pediatria. Agora, se você liga, foge da pediatria. Medicina de família e comunidade. Essa aqui, sem sombra de dúvida, foge total. Foge total. Medicina da família e comunidade foge total. O que acontece? Nos últimos 14 anos para cá, nós tivemos um grande incentivo por parte do governo para a questão da medicina de família e comunidade. Isso com o Mais Médicos, com uma série de políticas públicas que incentivaram esse inflacionar do médico de família e comunidade. Então, hoje, você tem a medicina de família e comunidade é o contrário da reserva de mercado da neuro e pediatria, como eu falei, e oftalmo. Ou seja, você tem pouquíssima demanda para muito médico que faz medicina de família e comunidade. E aí tem aquela coisa assim, né? Medicina de família e comunidade, qual que é a rotina do médico de medicina de família e comunidade? Ele chega lá, aí olha a enfermeira, doutor, vamos fazer uma roda de conversa sobre hipertensão, o senhor poderia falar as suas vivências para nós? Aí vai cantar um Caetano Veloso, né? Aí vem a galera lá da comunidade que vende pulseirinha, que faz, né, Rastafari, nada contra, mas é a realidade. Aí fica conversando, e vai atender, né, os 15, 20 pacientes que tem para atender. Aí tem o famoso acolhimento, que é aquela mulher que tá com febre em casa, não tem coragem de ir para UPA e vai para o UBS. Essa é a rotina da medicina de família e comunidade. Tem gente que gosta. E se você, novamente, é fanboy de medicina de família e comunidade, ou é da medicina de família e comunidade, legal, bom para você, não é o que eu quero para mim. Né? Já trabalhei com medicina de família e comunidade e não é o que eu quero para mim. Tem que ter muita paciência, tem que ser muito tranquilo, tem que estar tudo nice, se não é o meu estilo. Você vê pelo jeito que eu faço o vídeo, né? Então, que eu sou mais acelerado, TDAH grita aqui. Então, assim, medicina de família e comunidade, foge. João, mas eu gosto de medicina de família e comunidade. Legal, amigão, vai fazer medicina de família e comunidade, sem problema. O que eu estou dizendo é o meu ponto de vista, e no meu ponto de vista, se você não sabe fazer, foge. Nem passa perto de medicina de família e comunidade. Clínica médica, né? Então, novamente, como a cirurgia clínica médica. Eu poderia colocar em bem ruim, mas eu vou só de ruim mesmo. Por que eu vou só de ruim mesmo? Porque clínica médica é muito genérico. Né? Lembra que eu falei que a cirurgia geral é a clínica médica, né? Assim, nesse sentido de ser genérico? Porque clínica médica é genérico. Né? Eu faço clínica médica. Tá? O que você faz de fato? Clínica médica. Tá. O que você faz? Clínica médica. Então, assim, entenda que se você não for migrar para uma sub, só ser clínico, eu faço clínica médica. O que você vai poder fazer? Você vai poder atender numa clínica popular, você vai poder atender num consultório, clínica médica, que eu duvido alguém pagar mais do que R$500 num atendimento de clínica médica. Eu duvido alguém pagar mais do que R$500. Então, você vai ficar refém de plano, refém de clínica popular, refém do seu próprio consultório. No hospital, você vai fazer o quê? Você vai passar visita na enfermaria. Qualquer recém-formado faz isso. Então, assim, veja, tá? Eu não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, a especialidade. Eu só estou dizendo que eu acho uma especialidade ruim, porque você fica genérico. O que você faz? Clínica médica. Então, assim, eu acho genérico. Tá? Então, por isso que eu coloquei como ruim. Não coloco bem ruim como a cirurgia geral, porque você na clínica médica, você consegue, por ser genérico, você tem mais braços de atuação. Então, você pode ir ali e você tem mais opções de sub depois de clínica médica. Então, por isso que eu coloquei em ruim, mas está flertando com bem ruim também. Vamos lá de ortopedia. Ortopedia eu vou aqui colocar em boa. Eu acho que é uma especialidade boa. Não vou de vai sem medo, porque é uma especialidade que a formação do ortopedista pega um pouco pesado. Você tem que ser muito identificado. Você tem que gostar muito de brocas, de bater de martelo. Você tem que gostar muito de botar a mão. Isso é ortopedia. O que eu vejo, né,
assim, de experiência própria, o cara que faz ortopedia, ele é muito identificado com ortopedia. Ele meio que assim, ele já sabe que ele vai fazer ortopedia desde o primeiro ano da faculdade. Não é aquele cara assim, nossa, que especialidade que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer ortopedia. Não, ele sabe que ele vai fazer ortopedia desde cedo. Ele vai e faz ortopedia. E depois que ele vira ortopedista, ele meio que entra na gangue, né? Assim, eu falo que tem a skin do ortopedista. Geralmente é o cara meio ali acima do peso, um cigarrinho, e vamos lá, e tudo mais. É aquele cara que tá ali, chama a clínica médica para qualquer coisa ali que não seja ortopedia. Aquele cara meio mal-humorado, jaleco meio mal passado. É skin do ortopedista, tá? De novo, pessoal ortopedista, eu tenho primo ortopedista, tenho muito ortopedista amigo, amo vocês, mas assim, eu tô falando da especialidade. É meio que a skin do ortopedista. Então, o ortopedista é muito identificado. Mas eu acho que é uma boa especialidade porque tem muito procedimento cirúrgico, é uma especialidade cirúrgica e mescla também muito procedimento ambulatorial, muita coisa que o ortopedista consegue ganhar e ainda você tem um pouquinho de reserva de mercado, ortopedia. Então, por isso que eu coloquei em boa, mas ela flerta com ruim. Então, ela é um boa também que flerta com ruim, mas eu vou deixar em boa aqui para ser mais justo. Próxima especialidade aqui, anestesiologia. Não, aqui, sem sombra de dúvida, vai sem medo. Anestesiologia, vai sem medo. Anestesiologia também tem essa questão de reserva de mercado ainda. Tem muito anestesista aí saindo da residência, mas ainda tem reserva de mercado. E eu acho uma especialidade que flerta muito com a medicina de emergência. Eu, por muito tempo, já pensei em fazer anestesiologia. Ainda penso, não tiro isso da cabeça, penso, quem sabe, no futuro aí, porque eu gosto muito de intubação, eu gosto muito de manejo hemodinâmico, eu gosto muito de coisas que flertam muito, né? O anestesista flerta com a medicina de emergência demais, né? Quase como se fosse irmão gêmeo da medicina de emergência. Então eu acho uma baita especialidade, porque a remuneração é muito boa, você logo já sai, você mal sai da residência, está dando plantão, já de anestésio, já ganhando um bom dinheiro, e você consegue, enfim, abrir um leque, você pode ir para dor, você pode fazer muita coisa. Então, vai sem medo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Próxima especialidade, medicina de emergência, não poderia ser diferente. E vai sem medo, com certeza. Medicina de emergência é uma baita especialidade, é uma especialidade que tem muita reserva de mercado, ou seja, tem pouquíssimos emergencistas para muita demanda. É uma especialidade, e todo mundo me fala, né? Pô, João, eu vou fazer medicina de emergência, eu vou viver dando plantão. Aí é que você se engana. Hoje eu mesclo, eu falo muito sobre isso, né? Eu mesclo 3 grandes frentes dentro do que eu faço, que é a operação, ou seja, eu sou plantonista e trabalho como plantonista, faço plantão em medicina de emergência. Eu sou gestor, que eu gerencio uma unidade de pronto atendimento, e eu sou professor, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Né? Então, eu tenho emergência, eu tenho canal, eu ensino médicos recém-formados quanto à colocação profissional, médicos que estão ali naquela faixa de 5, 8 mil, o cara quer pular para mais de 20k mensal só com o plantão, então eu estou ali para ensinar o cara como se colocar, como fazer networking, como ter melhores vagas e tudo mais. Então eu mesclo esses 3 dentro da medicina de emergência. Então eu acho que é uma baita especialidade e cada vez mais o emergencista ele vai começar a vestir terno. Né? O que é isso? O emergencista vai ter que ir para a gestão. Porque a gestão precisa do emergencista ali justamente para diminuir custo, aumentar a efetividade, melhorar tempo-resposta e melhorar o pronto-socorro como um todo. Então, o Brasil está carente de emergencista. E é uma baita especialidade, porque é uma especialidade que você não tem muita rotina, você não sabe o que vai chegar, tem muito procedimento, tem muita coisa boa. Obviamente, tem esse viés do plantão, mas o plantão ele é ruim dependendo de onde você está dando plantão. Tem muito plantão que é ótimo, tem muito plantão que remunera bem, tem muito plantão que te dá qualidade de vida, ou seja, o plantão... João, mas eu vou viver de plantão. Não, você não vai viver de plantão. Você vai viver de plantão se você quiser viver de plantão ruim. Então, medicina de emergência, eu acho que é meio que chovendo molhado, né? Que eu ia colocar no Vai Sem Medo. Radiologia. Radiologia, eu vou colocar aqui... Olha, radiologia, eu vou de ruim. Eu vou de ruim, talvez eu esteja te frustrando com esse ruim aí,
Mas por quê? Mas eu preciso ser sincero com você. Por que eu vou de ruim? Por 2 motivos. Motivo número 1 para radiologia. Radiologia está cada vez mais sendo engolida pela inteligência artificial. E aí, isso não vai acabar com o radiologista, mas isso vai diminuir. Ou seja, em vez de você ter um hospital que tem ali um grupo com 5 radiologistas, o hospital talvez pague um que seja um gestor que cuide da parte de inteligência artificial para visualizar a imagem, emitir laudo e tudo mais. Porque assim, gente, qual que é a vida do radiologista? Ele olha o laudo, Ctrl+C, Ctrl+V, ele pega, copia, cola, muda o que tem que mudar e pronto, isso é a vida dele. Salinha fechada, café, energético, é isso, tá? O radiologista trabalha com um laudo de imagem, é isso que ele faz. Obviamente, né, você pode ir para uma radiointervenção, mas não é isso que eu estou falando, eu estou falando da radiologia em si. Então, por esse primeiro motivo, porque eu acho que a inteligência artificial vai começar a comprimir essa galera da radiologia, e pelo segundo motivo, porque eu acho uma especialidade chata, né? Com todo respeito aos amigos radiologistas, eu acho chato. Você ficar ali laudando imagem, você não tem contato nenhum com ninguém, você não vê ninguém, é você o computador. Aí você pode falar, pô, João, mas dá tempo de assistir uma Netflix, fazer alguma coisa? Não sei se dá tanto assim. Nos hospitais que eu trabalhei, a rádio, eu trabalhava assim, ó. E a remuneração, ela é até ok, mas por esses 2 motivos que eu falei, eu acho que a rádio eu vou deixar no ruim ali. Flerta com a boa? Flerta, mas eu vou manter no ruim. Então, como eu falei novamente, é meu ponto de vista. Próxima especialidade, vamos falar aqui de neurocirurgia. Neurocirurgia, vai sem medo. Vai sem medo. Neurocirurgia vai sem medo. Por que eu vou de vai sem medo na neurocirurgia? Porque, cara, uma baita de uma reserva de mercado muito grande mesmo. Então, assim, você tem muito local para atuação do neurocirurgião. Só que eu preciso te fazer um alerta de que não é fácil ir para a neurocirurgia. E é uma vida corrida. Mas os amigos que eu tenho, cara, ganham uma boa grana, tem qualidade, tem muito procedimento cirúrgico. Então, para mim, vai sem medo, sem problema nenhum. Neurocirurgia, diferente da neurologia que eu falei, você tem muito procedimento, você tem muita entrada cirúrgica, você tem uma baita reserva de mercado, baita reserva de mercado. Então, você vai ter, com certeza, muito sucesso se você for neurocirurgião. Mas, volto a dizer, para entrar não é tão fácil. Então, vai ter que penar um pouquinho. Vamos para a próxima, medicina do tráfego. Medicina do tráfego, eu vou aqui em foge total. Foge total, medicina do tráfego. Você, pô, João, mas por que foge total? É só ficar ali, né, laudando carteira CNH. Meu amigo, eu não sei se você é como eu, mas eu fiz medicina para ser médico. Eu fiz medicina para salvar a vida. Eu fiz medicina para estar do lado de gente que está morrendo. Eu fiz medicina para fazer procedimento. Eu fiz medicina para botar para lascar, no bom sentido. E a medicina do tráfego é aquela coisa, você vai ficar atrás de uma mesa, laudo, papel, carimbo, CNH, etc. Você não vai dar plantão, você não vai atender paciente grave. Então, assim, por que eu ponho foge total? Bato de novo na tecla. Ai, João, mas medicina do tráfico dá muito dinheiro. Beleza. Narcotráfico dá muito dinheiro também, meu amigo. Por favor, não estou comparando medicina do tráfego com narcotráfico, tá? Então, não estou fazendo essa comparação. Para ninguém fazer um corte e falar que eu estou fazendo isso com todo respeito aos colegas da medicina do tráfico. O que eu estou querendo dizer é dinheiro por dinheiro. Já falei isso aqui, não vou me repetir, não quer dizer nada. Então, medicina do tráfego... Medicina do tráfego, para mim, é aquela coisa, jogo de comadre. Carimba aqui, ó. Chegou fulano. Então, assim, por isso foi no Forte. Próxima especialidade aqui, na verdade, não é uma especialidade, eu vou colocar aqui no vai sem medo. Próxima especialidade aqui é justamente quem ainda não tem especialidade ou optou por simplesmente não fazer residência. Aí você fala, pô, João, mas é um vídeo sobre especialidades médicas. Sim, então eu estou colocando a não especialidade médica também. E aqui eu preciso que você preste atenção no que eu vou te falar, porque muitas vezes você já é médico, você não conseguiu passar numa residência
e você está se cobrando, você está ali, pô, eu não passei, meu amigo fulano, ciclano, beltrano, todo mundo passou. Entenda o seguinte, você é médico. Você tem na sua mão um leque enorme de coisas que você pode fazer. E aí, antes que você fale assim para mim, pô, João, você acabou de falar que a cirurgia geral e a clínica médica é genérica, ser médico também é genérico. Não, porque quando você é médico, o leque de coisas que você pode fazer é muito maior. Ou seja, se você não fez residência, você pode sim ser médico, você pode sim clinicar, você pode sim dar plantão, você pode sim fazer muita coisa. Você pode ser gestor, você pode fazer, enfim, uma pós-graduação, você tem um leque enorme. Então, eu coloquei aqui o não residência como um caminho viável, um caminho factível, um caminho que talvez o teu guru do Instagram fale o contrário. Não, você precisa fazer uma residência. Ok, residência está te diferenciando, vai te ajudar? Vai te ajudar, mas não é tudo. Entenda que se você não passou esse ano, calma, estuda, vai dar teu plantãozinho, vai fazer outra coisa. Próximo ano você tenta. Ah, não passei de novo. Calma, estuda, tenta de novo. E não se compare. Não fique se comparando a ninguém que tem residência, que tem especialidade. Porque você é médico, você tem uma gama de coisas que você pode fazer. Só que na emergência, eu sempre falo, né? Inclusive na mentoria eu ensino o ciclo dos três. O que é o ciclo dos três? As três grandes áreas que você pode ganhar dinheiro como médico. Então, na operação, ou seja, dando plantão, tendo teu consultório, sendo médico. Gestão, que é você gerir grupos, gerir um hospital, gerir um pronto-socorro, e N outras coisas. E, junto com a gestão, o ensino, que é o que eu estou fazendo aqui com você. Educação. É você ensinar outros médicos ou outras pessoas e aí você consegue monetizar em cima disso. Então, quando você é médico e não tem residência, você ainda tem três grandes áreas para você monetizar e três grandes áreas para você se encontrar e ser feliz. Então, fica tranquilo, por isso que eu quis colocar aqui a não especialidade. Então, vai sem medo, literalmente. Não tenha medo de não ter residência, tá? Não tem... Aliás, vou reformular o que eu falei. Tenha medo de não ter residência se você for fazer algo que exija uma residência. Ok? Então vamos lá. Medicina do esporte. Medicina do esporte, eu vou colocar em ruim. A não ser que você tenha um padrinho muito bom que te coloque no time do Corinthians, do São Paulo, na seleção olímpica, enfim. Se você não tem esse tipo de padrinho, meu amigo, esquece. Medicina do esporte, qual que é o problema? Muita gente entra dentro do que a medicina do esporte faz. Então você tem muito educador físico, nutricionista, preparador, muita gente que entra dentro desse filão e você fica ali. O que faz o médico do esporte, né? Tudo bem, você pode até me falar, pô, João, mas eu tenho um primo que é médico do esporte, que tem uma mega clínica. Legal, novamente eu volto a falar, eu estou falando do 80-20. Eu não estou falando da minoria, eu estou falando do 80%. Tá? Então é Pareto aí neles, lei de Pareto. Estou falando 80% que faz medicina do esporte. É uma especialidade que você tem essa invasão de outras pessoas nela. Né? Então, aí você fala assim, pô, vou fazer teste ergométrico, o cardio já faz. Ah, vou fazer educação alimentar, nutrólogo, nutricionista já faz. Ah, eu vou fazer uma preparação direcionada para atleta. Oh, é ok, o fisiologista faz. Então, você entende? Por isso que eu coloquei em ruim. Tá flertando com bem ruim também. Tá flertando com bem ruim. Então, é basicamente isso, sem muito mais a falar. Próxima especialidade, psiquiatria. Psiquiatria, vou de boa. Por que eu vou de boa para psiquiatria? Se você for um bom psiquiatra, se você for uma pessoa que gosta da psiquiatria, você vai conseguir ter muito sucesso, porque a demanda por bons psiquiatras é alta. Eu só não coloco de vai sem medo, porque é uma especialidade que você vai ter que ver muito de consultório, vai te desgastar muito, você vai viver intensamente, mas creio que seja uma boa especialidade, acho que você pode ir sem medo nesse sentido. Próxima especialidade aqui, endocrinologia. Sem sombra de dúvidas, vai sem medo. Ela surfa na mesma onda que a nutrologia está surfando, caneta de GLP-1, né? E essa questão do fitness, do wellness,
da galera querer se sentir bem. Então, endócrino, eu cheguei a fazer pós-graduação em endocrinologia, gosto muito de endocrinologia. Eu acho uma especialidade muito boa, porque você tem muitos braços, só tem a desvantagem de não ser nada cirúrgico, mas eu acho uma boa endocrinologia justamente porque surfa nessa grande questão de obesidade, emagrecimento e tudo mais, então vale a pena. Próxima, medicina aeroespacial. Medicina aeroespacial, eu falei que essa tier list estava boa, você não imaginou que eu ia colocar isso, né? Mas medicina aeroespacial, eu vou colocar em bem ruim. Você fala, pô, João, mas por que bem ruim? Eu vou colocar em bem ruim porque é um lugar que você tem que se hiper especializar. E aí você não tem reserva de mercado. Ou seja, você não tem grande demanda. Por quê? Porque você vai trabalhar onde? Em remoção aeromédica, né? E esse filão a medicina de emergência pega, esse filão a medicina intensiva pega. Então você vai brigar muito ali. Você vai ter um micromercado muito grande. Novamente, eu sei que tem gente que se dá bem com medicina aeroespacial, mas, né, assim, novamente, eu creio que o mercado é muito pequeno. O mercado é muito pequeno, você tem muita gente já fazendo. E é aquela coisa, é uma UTI dentro do avião. Medicina aeroespacial é isso. Tá? Obviamente, você pode trabalhar com outras coisas dentro de medicina aeroespacial, mas 90% vai ficar em fazer remoção, em transporte aeromédico. Por isso que eu coloquei bem ruim. Perdoe quem é da especialidade, enfim. E aqui, pessoal, a especialidade agora é a especialidade do charlatanismo, né? do médico da soroterapia mal intencionada. Essa é forte total, né? Se você é recém-formado e está me ouvindo, anota isso que eu vou falar. Nenhum dinheiro, espécie nenhuma, vai pagar o seu sono e vai pagar a sua paz. Nenhum dinheiro. Vai pagar seu sono e vai pagar a sua paz. Então, se você for um charlatão, se for um cara que indica terapias que não tem indicação nenhuma em literatura, que indica coisas que sabe que vão prejudicar o paciente, a única coisa que eu tenho a dizer para você é foge total. Isso nem especialidade é. Soroterapia, implante hormonal sem uma indicação clara. Veja bem que eu não estou demonizando a soroterapia para o que ela tem que existir, e existem indicações bem claras, inclusive para implantes também, mas o que eu estou querendo dizer é que no grande 80-20, o que a gente vê é aquele cara lá que, vamos fazer uma soroterapia com B12. Você já sabe, né? Então foge quanto você puder, porque nada vai compensar. Você pode me falar, pô, João, mas eu tenho vários colegas veteranos que já estão aqui abrindo um consultório e estão ganhando muito dinheiro. Novamente, meu amigo, deixa eu bater na sua porta. Dinheiro nenhum vale uma noite mal dormida, vale a sua paz. Fora que você pode cair num processo ético, perder seu CRM, perder muito dinheiro. Então, assim, foge. E por último, cardio. Cardio, uma boa especialidade de cardiologia. Você tem muitos braços, né? Você pode trabalhar em clínica, pode dar plantão, pode fazer UTI, pode fazer sala de emergência, ela flerta com tudo isso, né? E você tem grandes feixes de atuação na cardiologia, então eu acho que vale a pena, eu acho muito bom e acho que você deveria pensar, por isso que eu coloco como bom. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho aqui, e você vai receber aí todos os vídeos que eu fizer, você vai ser notificado. Tem vídeo todo dia. Se você é médico, recém-formado, se você gostou do que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, né? Enfim, da naturalidade, na forma crua que eu falo, eu te convido a conhecer o www.emergenciacursos.com.br, que é o meu site do Emergência, que é justamente a escola para o médico recém-formado que quer crescer na carreira, quer conseguir plantões melhor remunerados, quer conseguir dar um salto na carreira fantástico. Então você tem que entrar ali,
Tem coisa gratuita, tem programas, tem curso, enfim, tem um monte de coisa para você que é médico recém-formado. Então é isso, não se esqueça de deixar seu comentário. Como eu falei, a visão é minha. Se quiser jogar hate, fica à vontade, mas não perca seu tempo. Se você quiser deixar um comentário, eu leio, respondo todos e vai ser um prazer. Um grande abraço, até a próxima tier list ou até o próximo vídeo. Valeu!